Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos começando a nossa live sobre as perguntas e respostas de hoje. Por um motivo especial, eu precisei começar um pouco mais cedo, 15 minutos mais cedo, porque tenho um outro compromisso depois, ok? Mas é uma alegria nós começarmos mais uma vez esse programa, né? Perguntas e respostas. E como sempre eu quero começar rezando porque é uma responsabilidade grande, não é? Ficar respondendo perguntas de acordo com a nossa fé, de acordo com a igreja, tá certo? Então convido você para rezar comigo, para invocar o Espírito Santo, a sua luz, a sua inspiração, para que tudo seja, né, de acordo com a vontade de Deus, segundo aquilo que nos ensina o magistério da igreja, né? E que seja para a salvação das almas e edificação da igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei nesta noite o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, pedimos que a luz da tua sabedoria nos inspire nesta noite. E nos recomendando a Nossa Senhora, para que tudo saia bem conforme a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que estão aí já em contato conosco. É uma alegria nos encontrar mais uma vez. Já tem aqui comigo algumas perguntas e outras vão chegando aí na medida que nós vamos conversando, ok? Tem aqui então a pergunta do Bruno Santos Assunção. O Bruno pergunta o seguinte: professor, eu queria saber as formas de nós recebermos o precioso corpo de Cristo, a Eucaristia. O Bruno, a forma que a igreja autoriza aqui no Brasil é receber na mão, né? Fazendo assim um trono, como dizia, né? São Cirilo de Jerusalém. Eles estavam as pessoas comungarem fazendo com a mão, uma mão sobre a outra, fazendo assim um trono para receber a sua majestade. Recebe na mão e põe na boca. Isso é lá do século IV, ok? Então é uma tradição forte da igreja. Então, na igreja do Brasil está autorizado a gente comungar na boca ou comungar na mão. E diz o documento do Vaticano sobre isso, né, a Redemptione Sacramentum, que a gente, quem escolhe é o fiel que escolhe o jeito que vai comungar. Inclusive tem um documento claro que diz também que o fiel tem o direito de comungar de pé ou de joelho, ok? E diz que ninguém pode proibir isso. Está no documento do Vaticano. Eu tenho aqui no meu computador esse documento. Existem orientações sobre isso também no Código de Direito Canônico da Igreja. Eu escrevi um livrinho, né? Como preparar-se bem para comungar. É muito importante a gente comungar bem, fazer ação de graças, preparar a alma, né? Tudo isso é muito importante. Muito bem, então essas são as formas, o Bruno, que a gente pode receber a Eucaristia assim devidamente. Vanger da Rocha, professor, a passagem do Evangelho na última ceia, em que Jesus diz que aos apóstolos que ainda há muito a ser revelado, mas no momento eles não podem compreender, porém será enviado o Paráclito e que este ensinará toda a verdade. É isso mesmo, isso está lá no capítulo 16 do Evangelho de São João, versículo 12 e 13. Jesus fala, né? Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos veja, no futuro, toda a verdade. É a história da igreja, o Espírito Santo guiando a igreja, ensinando para a igreja. Bom, o Vanger continua perguntando, isso explica o fato dos dogmas
e magistério da igreja que se formou ao longo desses 2000 anos? Exatamente. Exatamente. Deus prometeu para os apóstolos, o Espírito Santo vai ensinar a vocês toda a verdade. Se alguém disser que isso não aconteceu, está chamando Jesus de mentiroso, de farsante, né, de não cumpridor da sua promessa. Sabe? Essa é uma das coisas que mais me dá alegria de ser católico, é saber que Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria a igreja nesses 2000 anos. Né? Por isso que nós temos aí um credo que tem 2000 anos e nunca mudou. Nós temos 21 concílios ecumênicos, que nunca houve contradição de doutrina. Nós temos aí 266 papas, onde nunca um papa cancelou o ensinamento doutrinário, dogmático do papa anterior. Por quê? Porque é o Espírito Santo que guia e ele não se contradiz. Ele não se contradiz, ele não pode ensinar uma coisa no século I, outra no século X, outra no século XXI. Essa é a nossa certeza. O Bruno Alvanger coloca: isso também contrapõe o entendimento católico do protestante, que só aceita o que tiver escrito na Bíblia e não crê nessas revelações do Paráclito ao longo dos tempos. Infelizmente, a reforma protestante descartou a tradição apostólica. O que não está na Bíblia não é verdade. Mas se esquece que quem montou a Bíblia, quem compôs a Bíblia, quem diz que esses 72 livros da Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo, quem garante isso é a igreja. A tradição da igreja que fez isso. Quer dizer, quem não acredita na tradição da igreja não devia acreditar na Bíblia. Certo? Como o padre Paulo costuma dizer, a Bíblia não caiu do céu assim, com zíper e tudo. Não. A igreja católica, sabe, a igreja rejeitou 80 evangelhos. Eu li no livro do Vittorio Messori, um jornalista católico italiano, no livro dele, né, que ele fala Hipóteses sobre Jesus, ele fala que a igreja rejeitou cerca de 80 evangelhos, deixou só 4. Quer dizer, quem fez esse crivo foi a igreja católica, na tradição, muito depois de Jesus. Quer dizer, se não tem a tradição, então não tem também a Bíblia. Bom, o Silvano Rodrigues pergunta o seguinte: olá, professor, eu queria saber sua opinião sobre a passagem em Mateus 22, 14. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Em Mateus 7, 13, que a porta da perdição é larga e são muitos que passam por ela, e a porta estreita são poucos que a encontram. Com esses textos não dá a impressão que terá mais pessoas condenadas do que salvas. Ô Silvano, veja bem, lá no Apocalipse, né, São João viu aqueles que foram salvos, né, ele diz 144 mil de todas as nações, raças e povos. Então muita gente realmente vai ser salva. Porque o que significa os 144 mil do Apocalipse? 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 vezes 12, 144 vezes 1000. Ora, o 12 na Bíblia significa plenitude, perfeição, amplitude. Agora, 12 vezes 12, 12 é o quadrado, quer dizer, perfeição da perfeição. E ainda vezes 1000. 1000 é abundância. Né? Você fala assim, eu já fiz essa coisa mais de 1000 vezes, não deu certo. Não fez nada. Você fez 5, 6 vezes, se cansou. Você fala que... Entendeu? Então, o Apocalipse garante que muita gente vai ser salva. Agora, essa questão aqui, muitos são chamados, poucos escolhidos, eu acho que a gente pode entender de várias maneiras. Por exemplo, para o sacerdócio, para a vida religiosa, poucos são escolhidos. Muitos são chamados à fé, né? Mas poucos são escolhidos para uma missão talvez específica, especial. Né? A gente vê certos santos que têm realmente dons especiais. Né? E também a nível assim, vamos dizer, mais comum, muitos são chamados, poucos escolhidos. Quer dizer, muita gente ouve a pregação, mas muito poucos são aqueles que aderem. Basta você ver o seguinte: quantos católicos vão à missa todo domingo? Talvez não passe de 15%. Eu acho que esses são escolhidos. Ouviram a palavra de Deus. Né? Depois você fala aqui a questão da porta larga, a porta estreita. A porta larga é a porta do pecado. É a porta da pessoa que não quer largar o pecado, não quer largar o vício. Né? Então é uma porta larga. Né? A gente fala a porta estreita, são poucos que encontram. É que esse pouco para Deus não é tão pouco como para a gente. Né?
Se o Apocalipse fala em 144 mil, é muita gente. Mas assim mesmo você vê, quantos querem viver segundo a vontade de Deus? Quantos? Por que esse mundo está tão destruído, né? Por guerras, por fome, por assaltos, roubos, eu não sei, prostituição e tudo. Por quê? Porque as pessoas não querem entrar pela porta estreita. Preferem a porta do pecado. Então eu penso que o importante para nós, Silvano, é a gente viver de acordo com a lei de Deus, seguindo os mandamentos da lei de Deus, vivendo o amor a Deus, vivendo o amor ao próximo, né? Fazendo aquilo que Jesus pede, jejum, esmola, oração para a nossa purificação. Essa é a porta estreita. E ele fala, é a porta da vida, não é a porta da tristeza, não é a porta... Não, Santo Agostinho fala, né? Os teus pecados são a tua tristeza. Deixa que a santidade seja a tua alegria. A vida da santidade, no amor a Deus, no amor à igreja, etc. Bom, Shirley Timer Gonçalves, professor, eu sei do livre-arbítrio, mas Deus põe sentimentos na gente pelo Espírito Santo, ou tudo são nossas escolhas? Porque na Bíblia tem passagens que, para mim, parece que Deus que foi fazendo com que acontecesse. Não sei se me expliquei bem. Ô Shirley, eu entendi. Sabe, em nós existe uma coisa que se chama liberdade e que Deus não tira. Santa Catarina de Sena, na obra dela, Diálogos, conversa de diálogo com Deus, Deus fala para Santa Catarina assim, nem ele, nem o diabo é capaz de tirar a nossa liberdade. Ou seja, há algo dentro de nós que é decisão nossa. Agora, o que Deus faz? O que o Espírito Santo faz? Ele coloca suas moções interiores, bons pensamentos, bons propósitos, desejo de fazer o bem, né? E o mal coloca também o contrário. O mal coloca também as tentações. Agora, quem decide somos nós, ok? Porque se não fôssemos nós a decidir, ninguém podia ser julgado. Por que nós somos julgados? Porque a gente confessa o pecado, porque a gente teve culpa no pecado. Porque a gente optou pelo pecado, foi conivente com o pecado. Podia não ser, entende? Porque faltou a mortificação, porque faltou a oração, porque faltou a vigilância, a gente cai no pecado. Mas é uma opção livre da gente. Então, veja bem, é sempre uma causa, eu diria, mista. Deus age, mas nós sem tirar a nossa liberdade. Deus nos chama para Ele. Então eu posso dizer assim, Deus propõe, mas não impõe. Ok? A decisão é minha. Ok? A gente deve pedir ao Espírito Santo, né? Traga as suas moções interiores para mim, traga o teu chamado, que o Senhor quer de mim, né? Mas eu vou ter que aderir. Esse vai ser sempre o nosso esforço, ok? Adriana Carvalho, o que fazer com as imagens quando quebram? Adriana, se não dá para recuperar mais, se você não quer mais recuperar mais, se for imagem de gesso e tal, é melhor você enterrar num lugar que não haja profanação. Não se deve jogar no lixo porque foi um objeto que foi bento. Tudo aquilo que foi bento não deve ser profanado, ok? Então, ou guarde num lugar que não haja profanação, ou você enterre. Antigamente, dizia para as pessoas jogar num rio. Não, não faça isso não, porque rio não é lugar de jogar as coisas, né? Muito bem. Anderson Silva. Boa noite, professor. Explique-nos o termo Deus revelou-se a si mesmo. Deus revelou-se a si mesmo, né? Eu queria, antes aqui, voltar um instantinho na pergunta da Shirley, para dizer o seguinte, Shirley, é importante, sabe, a gente conhecer um pouco também de como ler a Bíblia, de como interpretar a Bíblia, para a gente sentir essas coisas que você perguntou. Eu queria mostrar um livrinho que eu escrevi com essa intenção. Esse livrinho chama-se Como Ler e Entender a Bíblia. Né? Ajuda a gente a refletir. Tem também um curso bíblico, né, que eu gravei em 100 horas, explicando cada um dos 72 livros da Bíblia, né, em cima de bons manuais da Bíblia, que ajuda a gente a entender como é que é a ação de Deus na história do povo e como é que é a ação do povo. Você olha, por exemplo, o povo de Israel. Né? Olha, Deus começou a trabalhar esse povo 1.800 anos antes de Cristo, lá com Abraão. Mas Cristo só nasceu 1.800 anos depois.
Ou seja, Deus foi chamando esse povo, mas esse povo prevaricava, esse povo ofendia a Deus. Deus teve que levar esse povo para o exílio da Babilônia, para o exílio da Assíria, para depois voltar purificado. Deus faz assim com a gente também, sabe, Shirley? Deus chama a gente para um caminho, mas às vezes a gente é resistente. Então Deus vai também, com paciência, levando a gente para onde Ele quer, sem tirar a nossa liberdade. Bom, agora a pergunta da Adriana já respondi. Assim, o Anderson, Deus revelou-se a si mesmo. Deus se revela. Né? Ninguém saberia que existe o mistério da Santíssima Trindade, ninguém saberia que é um Deus em três pessoas se Deus não revelasse isso. Foi Jesus quem revelou que Deus são três pessoas. Ele falou dele como Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Pilatos perguntou, tu és Deus? Sim, tu o disseste. Ele morreu por causa disso. Os judeus disseram para ele, para Pilatos, nós temos uma lei. Aquele que se fizer Deus tem que morrer. Por isso ele tem que morrer. E ele foi até o fim, não podia negar que ele era Deus. Aí Jesus falou demais do Pai. Né? Eu e o Pai somos um. As obras que eu faço são do Pai. Né? Bom, então, ele e o Pai falou que ia mandar o Espírito Santo. E mandou o Espírito Santo. No batismo de Jesus, houve a revelação da Santíssima Trindade. No batismo. Né? O Filho está sendo batizado, o Espírito Santo pousou em forma de pomba e o Pai gritou lá do céu, né? Este é o meu Filho bem-amado, em quem eu ponho toda a minha complacência, ouvindo. Né? Que bonito, né? Tá aí. Então Deus se revela. Agora, ele se revela naquilo que a gente mais ou menos pode compreender. Por que Deus não revela mais coisas? Por que Jesus não revelou tudo para os apóstolos? Eles tinham condições de entender. Na Santa Ceia, eles deixam, quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar vocês todas as coisas. Né? Então, Deus também não adianta Deus se revelar mais do que Ele pode. Não é mais do que Ele pode, mais do que nós podemos compreender. Você não vai chegar para uma criança de 7 anos de idade e querer dar uma aula de cálculo diferencial integral para ela, ou vai querer falar da teoria geral da relatividade de Einstein. Ela não vai entender nada. Então, para que você vai falar? Não vai perder tempo. Deus também tem coisas que não adianta Deus, porque Deus é um mistério. Então ele se revela um pouco. A natureza é uma revelação de Deus. A ordem, a beleza da natureza, a perfeição das coisas. Né? É uma revelação do poder, da grandeza, do amor de Deus. Você vê um pintinho que nasce de um ovo que é aquecido 21 dias por uma galinha, vira uma vida. Quem que pode fazer isso? Então, você percebe a mão de Deus aí, a presença de Deus aí, agindo naquela transformação. Então Deus se revela assim, ok? Eu escrevi um livrinho, desse livrinho pequeno que eu chamei de Formação Católica, eu já escrevi mais de 20, eu escrevi um que eu chamei Quem é Deus? Por quê? Porque um dia foi feita uma pesquisa na internet, no mundo inteiro, e perguntaram qual é a pergunta que você mais gostaria de ver a resposta. A pergunta foi essa: quem é Deus? Por isso que eu escrevi um livrinho. Quem é Deus? Explicando, de acordo com a doutrina católica, quem é Deus. Muito bem. Edgar Leandro da Silva, gostaria de lhe perguntar o seguinte: é correto afirmar que o Deus que acreditamos é o mesmo Deus dos protestantes? Assim como as demais religiões? Se a resposta for sim, não seria então uma contradição, tendo em vista em que as demais religiões ensinam doutrinas diferentes da nossa? O Edgar, é claro que o nosso Deus não é o mesmo das outras religiões, de jeito nenhum. Né? Pode ter coisas, por exemplo, os protestantes acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Só que eles não têm a mesma clareza de entendimento da Santíssima Trindade que nós católicos temos. Porque a igreja teve que vencer uma série de heresias que fez a igreja aprofundar o mistério da Santíssima Trindade. Então, desde a heresia do arianismo, que negava que Jesus era Deus, lá no ano 325, que deu margem ao concílio de Nicéia, né? Depois, o macedonismo, em 381, onde Macedônio, patriarca de Constantinopla, negava a divindade do Espírito Santo.
E depois houve a questão do monofisismo, do monoteritismo. Enfim, a Igreja Católica, né, depois de 700 anos de muita luta para vencer as heresias, a Igreja entendeu quem é, por exemplo, Cristo. Cristo é uma pessoa divina que tem nele duas naturezas, divina e humana, e tem duas operações, né, humana e divina. Né? Então a Igreja passou a ter um entendimento muito profundo da santidade que não sei se os protestantes têm a mesma, mas eles creem no mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Invocam o Pai, invocam Jesus, invocam o Espírito Santo. Agora, outras religiões não. Né? Por que a gente separa a questão do ecumenismo do diálogo religioso? Ecumenismo é com as religiões cristãs, que aceitam Cristo como Deus, e o Pai e o Espírito Santo. Diálogo ecumênico é com os outros que... Os judeus, por exemplo, não acreditam em Jesus como Deus, nem acreditam no Espírito Santo como Deus, é só Javé. O islamismo é Jeová, Alá, um único Deus, né? Não três pessoas. Então, o conceito de Deus nas diversas religiões é diferente, claro, e isso é importante. Por quê? Porque toda religião começa no conceito de Deus. Quem é Deus? Esse é o primeiro ponto da religião. Em cima disso é que vai se desdobrar todos os demais preceitos da religião. Por isso não é verdade dizer que, para nós católicos, que todas as religiões são certas. Não, não é. Se são diferentes nesse contexto, nós não podemos dizer que todas são certas. Cada um vai dizer, não, a certa é a minha, não, a certa é a minha. Tudo bem, nós católicos temos o direito de dizer, para nós a certa é a nossa, porque foi revelada por Jesus. Valdenisa Carbonel Rabelo, professor Felipe Aquino, posso comungar na intenção de uma ou mais pessoas? Essa comungar na intenção é que precisa ficar muito bem entendida, Valdenisa. A gente pode comungar e rezar por essas pessoas. Eu, quando comungo, eu rezo pelos meus filhos, pelas minhas noras, meu genro, meus netos, entendeu? Eu ponho uma intenção na comunhão pelos meus pais já falecidos, entende? Meus parentes, amigos falecidos. Eu ponho uma intenção pela igreja, pelo Papa, pelas vocações sacerdotais, religiosas, por tudo que eu posso, eu ponho. É um momento de ação de graças. Isso a gente pode fazer à vontade. Agora, não existe esse negócio, eu vou comungar no lugar de uma pessoa. É como se a pessoa comungasse. Não. Você vai colocar uma intenção por ela. Como a intenção que a gente põe na missa. Aí pode colocar a intenção por quem você quiser. E é importante, né? E a pessoa se beneficia, sim. Muito bem. Aqui a pergunta da Glaura Dias. O que o senhor e a igreja pensam sobre o pedófilo? Bom, a pedofilia, todo mundo sabe, é algo lamentável. Né? Um adulto que abusa de uma criança ou de um adolescente, isso é lamentável. Né? E hoje se fala muito da pedofilia dentro da igreja, mas fora da igreja existe muito mais. Filmes, né, de pedofilia, gente explorando criança, fazendo vídeos, fazendo essas coisas todas. Claro que tudo isso é condenado. Né? O Papa Francisco já falou, é tolerância zero com alguém do clero que for denunciado de pedofilia e for provado. O Papa vai e se afasta da igreja. Ele está punindo Papa, bispo, está punindo cardeal, está punindo padre. Então, o que a igreja acha é isso, é um pecado que realmente é gravíssimo. Ferir, né, a dignidade de uma criança e de um adolescente. Agora, o pedófilo, não sei, de repente é uma pessoa que está num grau, às vezes, de desequilíbrio psicológico e precisa de um tratamento. Não isenta, né, a gravidade do problema. Né? Mas, de repente, é uma pessoa que precisa ir para que ele não repita esse pecado, inclusive. Né? Isso eu estou falando não só do clero, né, mas também dos leigos e também, né, do mundo de modo geral. Bom, aqui temos ainda outra pergunta que é a seguinte. Davi Yoshinobu, o batismo na fogueira de São João
é aceito pela Igreja Católica? Ô, Davi, isso aqui não é preceito da Igreja, não é recomendação da Igreja, não tem nada a ver. Nunca li um documento da Igreja que fala. Isso aí é uma espécie de um folclore religioso que surgiu, né? Muitas coisas surgem desse tipo, né? Mas que não tem, assim, um aval específico da Igreja. Pelo menos eu nunca vi, né, um documento, um pronunciamento da Igreja que aprove isso assim ou recomende, né? Marlene Zanelato, professor, me indica um livro sobre liturgia das horas. Obrigado. Ô Marlene, o manual de liturgia das horas, né, que são 4 volumes para o ano inteiro, ali ele explica tudo sobre liturgia das horas, né? Agora, quem tem um aplicativo e-liturgia ou iLiturgia, né, no iPhone, por exemplo, eu sei também que outros têm, tem lá a liturgia das horas. Eu rezo a liturgia das horas, né, desde as laudes de manhã até as completas à noite, pelo celular, ok? E ali ele já coloca na sequência certinho, traz as leituras, traz os salmos, traz tudo. Hoje é muito bom no celular, porque o celular você carrega com você, então qualquer lugar que você estiver, está num ônibus, está na fila de um banco, você pode, né? É sempre, normalmente, 6 da manhã, 9 horas, meio-dia, 3 da tarde, às 6 e às 9 da noite, né? Muito bem. Vilma Tereza Neri, a cremação é mesmo aceita pela Igreja? É aceita, sim. Tá? Deixa eu dizer aqui qual é o parágrafo do Catecismo que fala disso, porque é importante a gente saber. A Igreja aceita, sim, a cremação, a questão de autópsia, de que seja feito direito, né? Também a doação de órgãos, né? Transplantes. Eu vou dizer aqui qual é o parágrafo 2296, 2296. A Igreja aceita, só que tem uma coisa. A pessoa que é cremada, depois do crematório, entrega para a família uma caixinha com as cinzas da pessoa. Tem um documento do Vaticano, que saiu aí há uns 2 anos atrás, que fala assim, essas cinzas não devem ser jogadas na terra, nem no ar, nem na água, no mar. Não, essas cinzas devem ser sepultadas. É como o corpo da pessoa, são os restos mortais da pessoa. Aquela cinza é cinza do corpo da pessoa. Ok? Então, deve ser sepultado. É a recomendação que a Igreja faz. Agora, a cremação, a Igreja aceita também, desde que a pessoa não queira ser cremada para desafiar a ressurreição, a crença na ressurreição. Eu quero ser cremado porque não existe mais nada, depois da morte não tem mais nada. Então aí o católico não pode ser cremado com este pensamento. Se ele acredita na ressurreição, a Igreja não proíbe. Agora, no fundo, a Igreja prefere o sepultamento, né? O cemitério é um lugar de oração pela alma da pessoa. Tem, inclusive, 8 dias que a Igreja chama de a Semana das Almas, de 1 a 8 de novembro, em que a gente rezando no cemitério ganha indulgência plenária pela alma. E a condição é essa, depois de fazer a confissão, né, rezar pelo Papa, né, participar da comunhão, ir ao cemitério rezar pela alma da pessoa. Então a Igreja valoriza muito o cemitério por isso também, certo? Está aqui. Fábio Pinto, professor, pode uma Igreja Católica ter mais de um altar no mesmo ambiente? Ô Fábio, as igrejas sempre são assim, tem o altar central e depois tem uma série de capelas, né? Por exemplo, essas basílicas antigas tinham 20, 30 capelas. A Notre Dame de Paris, por exemplo, que pegou fogo esses dias aí, nossa, tem inúmeras capelas. Por que tinha? E cada capela é um altar. Por que antigamente era assim? Porque antigamente havia muito padre, muito monge, que tinha que celebrar a missa. E os monges, os padres celebram sempre as missas de manhã. Então era comum, por exemplo, na minha cidade mesmo aqui, tem uma basílica, a Basílica de São Benedito, que tem 3 altares. É um altar central e tem 2 altares laterais, que a gente chama de capelas. Eu me lembro quando eu era menino, às vezes tinha um padre celebrando no altar central e tinha 2 padres celebrando ao mesmo tempo no altar, nos altares das capelas. Por quê? Porque tinha muito padre naquele tempo, né? Pelo menos no colégio que eu estudava, o Colégio São Joaquim de Lorena. Ok? Então é isso que acontece muitas vezes.
Bergson Pessoa, professor, boa noite Bergson. Por que Nossa Senhora de La Salette é tão pouco falada pela igreja em geral? Por que pouco se fala sobre as suas profecias? É dela a profecia sobre as 3 noites escuras que Padre Pio também falava. O Bergson, a igreja é um pouco cautelosa, né, com essas revelações. Por quê? Porque a gente sabe que Deus às vezes muda alguma coisa. Lembra daquele episódio da cidade de Nínive, né? Deus falou para Jonas, vou destruir Nínive daqui a 40 dias. Mas Nínive foi lá, pregou e as coisas mudaram. Entende? Então, eu, por exemplo, já ouvi muito falar de La Salette, né? Inclusive está nos sites aí na internet, encontra com facilidade. Agora, são tantas aparições de Nossa Senhora, é Lourdes, é Fátima, é Aparecida, é Medjugorje, é Czestochowa, né? É Nossa Senhora lá do México, de Guadalupe. Então são tantas que também não tem jeito de ficar falando tudo, né? Mas hoje a gente encontra com abundância, sobretudo na internet, as revelações de La Salette. Agora, eu preciso dizer a você também o seguinte, tem gente que não acredita, talvez tenha algum padre que não acredita, por isso que não fala também, entendeu? Eu acredito. Agora, a igreja não deu uma explicação detalhada de La Salette, como deu uma explicação, por exemplo, de Fátima. Fátima, o Papa João Paulo II, no ano 2000, mandou o cardeal Ratzinger, que depois se tornou Papa Benedito, explicar o que era o tal terceiro segredo de Fátima e tudo mais. Então, ficou uma coisa assim mais, eu diria, mais entendida, mais fácil da gente também repetir, né? Como eu nunca vi uma explicação detalhada do magistério da igreja sobre La Salette, eu penso que por isso, não estou negando a aparição não, hein? Não estou negando de jeito nenhum. Mas porque não tem uma explicação assim mais contundente, isso também dificulta essa propagação. Eu penso que seja isso. Luiz Verão, quero saber se podemos dizer Maria esteja convosco. Ô Luiz Verão, eu nunca conheci essa expressão, Maria esteja convosco, né? Sabe, Santa Teresa d'Ávila dizia assim, onde está o rei, está toda a corte. Ou seja, onde está Deus, está o céu, com todos os anjos, todos os santos e a Virgem Maria. Então, é dogma de fé que Deus está em nós somos templos do Espírito Santo, templo da Santíssima Trindade, quando nós estamos em estado de graça. Então Maria está aí. Então eu penso que desejar que Maria esteja convosco, eu penso que é possível, mas eu penso que publicamente não deve ser dito isso, porque não é uma forma, vamos dizer assim, cunhada pela igreja, né? O Senhor esteja convosco, isso aí é normal, o sacerdote diz isso na missa, mas Maria esteja convosco, eu nunca vi uma expressão dessa, né, nos manuais da igreja. Maria Ângelos, professor, é obrigatório fazer o curso para noivos? É obrigatório, sim. A igreja recomenda fazer o curso para noivos para se preparar para o casamento. Alguns casos especiais que, de repente, o pároco possa dispensar, né? Não sei, uma pessoa que já foi casada, vai casar de novo, ou uma pessoa que o pároco reconheça, né, o notório saber da pessoa em termos de sacramento, pode até dispensar. Mas é norma da igreja fazer, tanto é que emite um certificado, né? E para fazer lá o casamento, os párocos exigem a apresentação do certificado. Pelo menos aqui, nas nossas paróquias de diocese é assim. Alexandre Fagundes, por que os nossos irmãos evangélicos não acreditam na comunhão dos santos? Alexandre, isso vem desde a época lá de Lutero. Entre muitas coisas que Lutero contestou, é exatamente a questão das indulgências, a questão de que haja santo no céu intercedendo por nós. Agora a igreja não tem dúvida. Por quê? Porque desde o primeiro século, nas catacumbas de Roma, os cristãos, os mártires, rezavam em cima do túmulo de outros mártires para pedir a intercessão deles. Isso fala Santo Agostinho, fala São Jerônimo, os santos dos primeiros séculos falam, a igreja não tem dúvida, né, de que há santos no céu. Agora, por interpretação da Reforma Protestante, não sei nem se foi diretamente de Lutero ou foram de outros, né? Porque depois o protestantismo se dividiu muito com Calvino, Zwinglio, Melanchthon e outros, né? As coisas foram se alterando. Mas surgiu ali na Reforma Protestante.
Como isso e muitas outras coisas. Por que não acreditam na igreja como instituição? Por que não acredita no Papa, né, como chefe da igreja? Por que não acredita nos sacramentos da confissão? Tudo faz parte daquelas 95 teses que Lutero fixou lá na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, contestando a doutrina católica, né? Vânia Maria, fale sobre sacrifício e penitência. São duas coisas que mais ou menos se parecem, né? Fazer sacrifício é fazer uma penitência é fazer sacrifício, né? O que é uma penitência? É o que a igreja chama de mortificação. Mortificação vem da palavra morte, ou seja, é você mortificar o seu corpo, né? Por exemplo, meu corpo quer comer muito, então eu vou mortificar, eu vou comer menos. Meu corpo quer ter muito prazer, eu vou cortar esse prazer. É a mortificação, é a penitência e é um sacrifício, né? Então eu diria que todo sacrifício é uma penitência, entendeu? Mais ou menos o que a gente pode entender é isso. Lourdes Torres, professor Felipe, minha mãe está com Deus. Tenho fé e esperança na vida eterna. Amém, nós todos temos, ô Lourdes. Vou encontrar minha mãe com minha mãe quando eu se for também. Ô Lourdes, os santos dizem que sim. Santo Agostinho diz que sim. Nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos. Haverá uma comunhão na eternidade, claro, né? São Tomás de Aquino fala a mesma coisa. E é interessante, eu gosto de lembrar aqui uma carta, né, que São Francisco Xavier escreveu para Santo Inácio de Loyola, quando São Francisco Xavier estava lá na China, no Japão. Os dois eram amigos aqui, né? Eles começaram juntos aqui na França, na faculdade de Sorbonne, na Universidade de Sorbonne. Eles começaram juntos, né? A Companhia de Jesus, jesuítas, né? Eram espanhóis. Só que eles se separaram, né? Santo Inácio de Loyola ficou aqui na Espanha, cuidando da congregação, e São Francisco Xavier foi para as Índias, para a China, e não voltou mais, morreu lá nas Ilhas Moluscas, lá, e não voltou mais. E um dia ele escreveu uma carta para Santo Inácio de Loyola, dizendo assim: meu amigo querido, sei que nunca mais eu vou ver o teu rosto, mas tem uma coisa, lá no céu eu vou te dar um abraço eterno. Usou essa expressão, vou te dar um abraço eterno, porque lá é a eternidade. Então, os santos acreditam que nós vamos, sim, ter comunhão com os nossos entes queridos. Agora, tem uma coisa que é importante entender. O que é o céu? O céu é Deus, é a visão beatífica de Deus. Agora, você já imaginou que o êxtase que é você ver Deus, como diz São Paulo, face a face? Se as maravilhas de Deus neste mundo já nos encantam, você vê uma bela flor, uma bela criança, né? um belo pôr do sol, a gente já fica, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Agora você imagina você ver o próprio Deus. Aí é um êxtase sem fim. Então, essa comunhão com os irmãos, ela vai existir, mas a atração para com Deus vai ser mais forte. Deus fala que no céu não vai ter mais casamento. Por quê? Porque o nosso amor profundo vai ser o próprio Deus, né? É como se a nossa alma se casasse com Deus, né? Sem desprezar, sem minimizar a comunhão com os irmãos. Então, precisa entender o seguinte: no céu não há frustração, no céu não há tristeza, tudo é só alegria. Então, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos será uma plenitude que não conseguimos explicar aqui na Terra. Só quando a gente chegar lá que nós vamos entender, né? Marcela Sintra, existe vida após a morte? Marcela, não tenha dúvida, Marcela. Por que Jesus ressuscitou? Por que Jesus veio a este mundo? Exatamente para isso, para nos garantir a vida eterna, né? Às vezes até Deus permite a aparição de alguma alma com esse propósito, para mostrar que existe a vida eterna. É raro, mas às vezes acontece. Uma alma se manifestar a alguém, sim, Deus às vezes permite. Não apareceu lá a alma de Moisés e de Elias, lá para Jesus, no Monte Tabor? Apareceu. A alma tornada visível, para que a pessoa possa se identificar. Então não há dúvida, né? O eixo da nossa fé é a crença na ressurreição. São Paulo fala, né,
Se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa fé, nós estamos perdendo tempo. Ok? Eu sei que é difícil a gente racionalmente crer na eternidade. Não é pela razão que a gente vai crer, é pela fé. Jesus disse, aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus fala que adianta ganhar a vida, ganhar aqui o mundo inteiro se vier perder a sua alma. Quantas vezes o Evangelho fala da alma, né? Quantas vezes o Evangelho fala da alma, fala da vida eterna. Então, é a base da nossa salvação. Bom, outra pergunta aqui, está um telefone tocando aqui, hoje eu estou só, não se incomode com esse barulho que daqui a pouco para de tocar. Vitor Pádua, se você quisesse se tornar sacerdote hoje, na sua atual condição, o direito canônico permitiria? Sim, o direito canônico me permitiria, porque eu sou solteiro hoje. O viúvo, eu sou viúvo, o viúvo é solteiro. Então, se eu quisesse ser padre, o direito canônico não impediria. Claro, o bispo vai ter que autorizar. Não sei, vai querer que eu faça um curso, outro curso, não sei que exigência ele vai querer. Mas não há impedimento, né? Muitos viúvos que depois se tornaram padres. Porque para ser padre basta ser solteiro, homem e solteiro. O viúvo é um solteiro, né? Muito bom. Eu tenho aqui também algumas perguntas que vieram do YouTube, né? Então eu tenho aqui a pergunta do Antônio Barros. Professor, você sabe que a missa nova é obra do protestantismo. Eu não acredito nisso, Antônio. Eu não acredito nisso. A missa nova é fruto do Concílio Vaticano II, autorizado pelo Papa Paulo VI. Se a gente for colocar em dúvida o Concílio Vaticano II, a autoridade do Papa, nós vamos cancelar todos os concílios da história da Igreja. Bom, então ele fala, você sabe que a missa nova é obra do protestantismo. Eu não sei. E da maçonaria, durante a reforma de Paulo VI, também não vou por aí. Ele coloca entre parênteses que era maçom, como desvendou o padre Dom Luiz de Vila. Não acredito nisso. Então, por que na missa nova não se pronuncia as palavras da consagração corretamente? Para mim, se pronunciam as palavras corretamente. Não acredito, senão as missas não têm valor. Aí ele coloca de parênteses, São Tomás de Aquino diz que se adulterar as palavras essenciais, o sacramento não se realiza. Não foi nada adulterado. Isto é meu corpo que é dado por vós, isso é o cálice do meu sangue. Não tem nada adulterado. Comparemos as palavras do rito novo e do rito tradicional, salve raio. Ô Antônio Barros, eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo com nada disso. Não concordo. Por quê? Porque eu confio nos papas. O Papa Paulo VI aprovou todos os documentos do Concílio Vaticano II com os bispos. Todos os papas subsequentes, né? Do Papa João Paulo II, João Paulo I, João Paulo II. João Paulo II, que o concílio foi a primavera da Igreja. E esse homem está santificado, está no céu. Tá? Depois de João Paulo II, Bento XVI aprovou tudo. Bento XVI dizia, nós temos uma dívida com o Concílio Vaticano II, ou seja, não aplicamos ainda bem o Concílio Vaticano II. Então eu respeito as pessoas que pensam nisso, que não aceitam a missa no vernáculo, no português, respeito, né? Eu gosto da missa em latim, porque eu, quando era coroinha, eu ajudava a missa em latim, mas eu não tenho nenhuma dúvida da validade da missa, né? Da liturgia nova, instaurada pelo Concílio Vaticano II. Nenhum papa, depois de Paulo VI, ou seja, depois do concílio, modificou isso, nem negou isso. Então, eu quero ficar com os papas, eu quero ficar com a igreja, ok? Eu não questiono de jeito nenhum essas coisas. Respeito quem pensa diferente, mas eu não concordo com isso. Aqui tem a pergunta do Wellington Monteiro. Professor Felipe, como posso ir à missa com o missal mudado? O Wellington, quem vai mudar o missal vai ser o Vaticano. Mandou para a CNBB fazer a tradução e vai voltar para o Vaticano para aprovar. Então não tem nada demais. Não tem nada demais. Se nós não respeitarmos a igreja, quem é que nós vamos respeitar?
E não vai haver nada de errado no Missal Novo. Tira isso da cabeça. Tem uma profecia que fala da missa nova. Que profecia é essa? É pecado ir na missa nova? Por favor, me oriente. Que pecado ir na missa nova? Ué, tem dia que eu vou à missa 2 vezes por dia. Sempre que eu posso, eu vou às 6 da manhã, 6h30, depois vou às 6 da tarde, numa outra capela aqui perto da minha casa. Gente, se nós não confiarmos na igreja, nem em quem nós vamos confiar? Jesus falou para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem vos ouve, a mim ouve. São os apóstolos, a igreja, o magistério da igreja. Ele entregou o reino de Deus na mão da igreja, pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Lucas 12:32. Sabe, não sei, podem não concordar comigo, quem não quiser concordar. Somos amigos do mesmo jeito, mas eu não questiono nada do Concílio Vaticano II. Eu leio os 16 documentos do Vaticano II com uma alegria, é uma edificação para mim. Né? A missa que foi modificada, né, apenas na sua forma, não no seu conteúdo, pelo Concílio Vaticano II, autorizou, ao invés do latim, usar o português. Não tem nada de errado. Cristo não falava latim, Cristo falava o hebraico. O latim é bonito, mas e daí passar por português? Para o povo entender melhor. Deus fala todas as línguas. Bom, Sônia Lima, professor Felipe Aquino, peço orientação, reza o terço e o rosário quando dá. Eu tenho muita dificuldade de meditar, são várias as minhas orações? Sônia, são várias. Eu sei que muitas vezes a gente se distrai um pouco durante as Ave Marias, mas continue rezando. Continue rezando, faça a força de você voltar, né? Ou seja, rezar com o coração. Mas eu sei que a vida, às vezes, né? Então, por isso que a igreja recomenda rezar diante de um oratório, onde tem uma imagem de Nossa Senhora, de Jesus. Eu gosto de colocar São José, Nossa Senhora e o crucifixo, para eu ficar olhando ali, para não me distrair. Entendeu? Mas se distrair, Deus entende a nossa fraqueza, Deus entende a nossa miséria. Continue rezando, ok? Marcos Fontoura, se é pecado grave deixar de ir à Santa Missa no domingo ou no sábado à tarde, à noite, porque existe a celebração da palavra todo domingo nas comunidades. Ô Marcos, quando existe a celebração da palavra nas comunidades é porque não tem padre para celebrar a missa. Agora, se tem padre para celebrar a missa, se tem missa, a gente tem que ir na missa. Eu não posso deixar de ir à missa para ir numa celebração, a menos que não haja missa nenhuma na cidade. Ou eu não tenha condição de ir na hora que exista alguma missa. Porque celebração da palavra não é missa. Celebração da palavra não é o sacrifício vivo de Cristo, o Calvário que se torna presente. Não é. Não é sacramento. Ok? É uma meditação boa, tem a meditação da palavra, tem a distribuição da Eucaristia, que é muito bom. Então, sabe, a celebração da palavra é para ser feita onde não tem padre. Nas capelas longínquas que o padre não consegue ir, então vai o diácono, faz, ou vai o ministro e faz. De jeito nenhum pode substituir a missa né? Aí ele continua dizendo aqui, e com autorização dos bispos e incentivado pelo Concílio Vaticano II, de jeito nenhum. Os bispos, o Concílio Vaticano II não pega o catecismo da igreja e veja o que o catecismo da igreja fala sobre a celebração da palavra. Fala exatamente isso que eu estou dizendo. Celebração da palavra só deve ser feita quando não tem sacerdote. O Concílio Vaticano II, de jeito nenhum, relaxou isso. As pessoas têm mania de culpar o Concílio Vaticano II por tudo. Eu pergunto se você já leu os documentos todos do Concílio Vaticano II? Já leu a Lumen Gentium inteirinho? Já leu a Sacrosanto Concilium, que fala da liturgia? Já leu a Dei Verbum? Já leu a Gaudium et Spes? Já leu os decretos? Sabe, o pessoal... O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, quando ele foi se despedir do clero de Roma, depois que ele renunciou, ele falou para o clero, houve 2 concílios ecumênicos, um concílio da igreja e um concílio da mídia, que deformou tudo,
e fez uma interpretação literária. E muita gente ficou com esse concílio da mídia, ao invés de ficar com o concílio realmente da igreja. Bom, e ainda com ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, praticando autocomunhão e tudo mais, hein? Isso não pode ser católico, meu Deus. Me responda, por favor. Ô Marcos, eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que a igreja autoriza, eu não vou contra. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Não proíba o que a igreja não proíbe. Não autorize o que a igreja não autoriza. Né? E não quero saber o que a igreja não sabe. Ok? Porque senão a gente vai... Sabe, repito mais uma vez. Se a gente não respeitar a igreja, quem é que nós vamos respeitar? Os diáconos são autorizados pela igreja, ordenados pela igreja. Os ministros extraordinários da Eucaristia são aprovados pela igreja. Então, bom, quem não quiser aceitar, que não aceite. Mas eu aceito plenamente e obedeço plenamente. Bom, fica já colocado aqui esse meu ponto de vista, entendeu? Não é novidade para ninguém. E assim eu quero, como dizia Santa Teresa d'Ávila, na crença da igreja eu quero viver e eu quero morrer. Maria de Lourdes Viana, professora, o que o senhor acha sobre o vídeo de Bernardo Kister? Fala sobre Dom Valmor. Ô marido, não ouvi, não assisti esse vídeo do Bernardo Kister sobre Dom Valmor. Se por acaso ele ficou falando mal do Dom Valmor, não sei, não entendi. Eu também não gosto disso. Eu me lembro que quando a gente era pequeno, eu estudava em colégio de padre, quando a gente chegava em casa reclamando de um padre, a minha mãe dizia assim, não ofenda o padre, respeite a sua batina, respeite o seu sacerdote. Minha mãe quase batia na gente. Então, eu respeito os sacerdotes, eu não vou criticar nem padre. Dom Bosco dizia assim, se você não puder falar bem de um padre, não fale nada. Dom Bosco, São João Bosco, eu aprendi com ele no colégio salesiano. Se você não puder falar bem de um padre, fique quieto. Muito menos de um bispo. Eu não vou falar mal de bispo. Posso não concordar com a atitude de um bispo, e às vezes eu discordo, mas eu não vou sair falando mal do bispo. Não. A gente tem que respeitar ele é um apóstolo de Cristo. É um apóstolo, sabe? Então a gente tem que respeitar. Santa Catarina de Sena, no livro Os Diálogos, né? Diálogo dela com Deus falou, não julgue um sacerdote. Deus falando para Santa Catarina, não julgue, não condene um sacerdote, deixe comigo. Deixa comigo. Muito menos eu vou julgar um bispo. Érica Chaves, professor, não tem partido político. Tenho uma dúvida sobre a consagração do Brasil a Nossa Senhora. De quem partiu essa ideia e realização desse evento? Sendo o presidente evangélico, não, o presidente não é evangélico, ele é católico, a esposa que é evangélica. Né? Não é uma falsidade, da mesma forma que ateus foram à Sagrada Comunhão? Me responde, por favor, um abraço. Érica, o presidente Bolsonaro disse que ele é católico, a esposa é evangélica. Agora, eu achei muito interessante a esposa aceitar isso. Achei interessante. Agora, com relação à consagração, veja, o Brasil já foi consagrado a Nossa Senhora Aparecida oficialmente. Eu não sei se sabem disso. Em 1934, o Papa Pio XI proclamou por decreto Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil. Mandou até uma rosa de ouro aqui para a imagem. E aí, no Rio de Janeiro, o presidente da República na época, que era Washington Luiz, junto com o cardeal Dom Sebastião do Rio de Janeiro, ambos consagraram o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Por isso que o 12 de outubro ficou feriado, que foi o dia da consagração. Essa consagração não perde o valor nunca. Então, se foram feitas outras consagrações, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu todo dia consagro o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Todo dia depois da missa eu digo, Nossa Senhora Aparecida, cuida do Brasil, consagra o Brasil à Senhora, coloca o Brasil debaixo do teu manto, para que acabe a corrupção, para que acabe o desemprego, para que acabem as mortes, os crimes. Todo dia. Todos nós podemos consagrar o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Então, essa consagração que foi feita, eu não sei a iniciativa foi de quem, mas eu acho válida sim.
tinha um bispo presente, né? Dom Rifam presente, tinha outro bispo presente, da de Brasília, Dom Terra, bispo emérito. Eu acho que tem valor sim, como não? São dois apóstolos fazendo uma coisa bonita, consagrando o Brasil à Virgem Maria para que o Brasil tenha paz, tenha desenvolvimento. O que pode haver de errado nisso? E eu acho bonito o presidente da República estar junto ali. Assim como o Washington Luiz estava lá em 1934, por que o Bolsonaro não pode estar hoje? Né? Foi uma iniciativa de um grupo. Eu acho que qualquer grupo com boa intenção que quiser fazer uma consagração do Brasil Nacional, que faça. Como a gente pode fazer até individualmente. É a minha opinião. Márcio Gouveia. Primeiro, obrigado pela caridade conosco. Por nada, ô Márcio. Professor, um religioso que é adepto ou defensor ou propagador de ideias marxistas, comunistas, está excomungado? Ô Márcio, veja bem, tem dois tipos de excomunhão. A excomunhão late sententia, que é uma excomunhão automática. O Código de Direito Canônico, o Código prevê aqui 7 casos de excomunhão automática. Ou seja, se a pessoa fizer isso, ela está excomungada automaticamente. Ou então, ela tem que ser excomungada por um bispo ou pelo Papa. Né? É a letere. Né? Então, 2 tipos de excomunhão. Uma é automática. 7 casos. Quais são esses 7 casos? Eu não sei se eu vou me lembrar todos aqui agora. Por exemplo, uma pessoa bater no Papa fisicamente, ela automaticamente está excomungada. Se ela profanar a Eucaristia, arrombar um sacrário, pegar a hóstia, jogar no chão, ou pegar uma hóstia e levar para uma missa negra, não sei o que, está excomungada automaticamente. Uma pessoa que praticar o aborto, ou quem ajudar a pessoa, está excomungada automaticamente. A pessoa que, por exemplo, tem um caso interessante, né? Um padre que teve um adultério, vamos dizer assim, ou uma fornicação com uma mulher, depois ele confessa essa mulher, os dois estão excomungados automaticamente. Isso tudo está no Código de Direito Canônico. Agora, nesses 7 casos, não está o caso da pessoa ser comunista, o cristão ser comunista, ou socialista. Não está aqui nos 7 casos. E veja, esse documento aqui, é o documento que o Papa João Paulo II, em 1983, atualizou toda a disciplina da Igreja. Ok? Então, tudo que os papas anteriores colocaram, o Papa João Paulo II colocou aqui como o que é válido hoje. Então, eu entendo o seguinte, não está aqui no Código de Direito Canônico como excomunhão automática a pessoa propagar o comunismo, coisa desse tipo. Ok? Veja, não sou doutor em Direito Canônico, não vou querer dizer a você que isso aí seja a verdade absoluta, salvo o melhor juízo, como dizem os advogados, né? Eu entendo assim. Agora, se um bispo ou o próprio Papa excomungar alguém porque está fazendo difusão do comunismo, ou aí a pessoa pode ser excomungada assim. Então, de acordo com o que está no Código de Direito Canônico, a interpretação que eu consigo dar é esta. Ok? Muito bem. Tens aqui ainda mais uma pergunta, que é da Iraci Lopes Bezerra Ferraz. Professor, e o anjo Uriel? Não sei, Iraci. Sinceramente, não sei. A igreja só fala o nome de 3 arcanjos. São Miguel, São Rafael e São Gabriel. A igreja não fala em São Uriel, nunca vi falar, então é aquilo que eu falo, né? Digo para a pessoa, o que a igreja não sabe, não querer saber. Se um dia eu encontrar numa encíclica de um Papa, num documento, falando do anjo Uriel, eu vou dizer que ele existe, vamos rezar para ele. Mas não tem no catecismo, nunca vi em nenhum documento da igreja, então não vou propagar uma coisa que a igreja claramente não colocou. Né? Não ensine o que a igreja não ensina. Não proíba o que a igreja não proíbe. Não autorize o que a igreja não autoriza. E não queira saber o que a igreja não sabe. Para mim são 4 guias para a minha vida. Vou repetir. Não autorize o que a igreja não autoriza. Mas também não proíba o que a igreja não proíbe. Ok? Não ensine o que a igreja não ensina. E não queira saber o que a igreja não sabe. Para mim é uma norma segura de caminhar.
Bom, para terminar nossa conversa hoje, né, já são aqui quase 15 para as 9, tem a pergunta do Rafael Almeida. Professor Felipe, o senhor tem algum livro que explique ou aprofunde um pouco sobre a cultura do relativismo? Caso não, o senhor poderia dar alguma referência de livros ou documentos pontifícios? O Rafael, quem falou muito disso, aliás, quem cunhou essa expressão ditadura do relativismo foi exatamente o Papa Bento XVI. Mas o Papa João Paulo II, aí eu recomendo a você ler a encíclica dele chamada Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. João Paulo II fala do relativismo dentro dos seminários, tá? Dentro da igreja. Veritatis Splendor. Eu escrevi um livro onde eu coloco as consequências. Lá escrevi 2 livros, falo das consequências do relativismo. Um deles chama-se Jesus, Sinal de Contradição. É o que o mundo quer que a igreja aceite, que a igreja não pode aceitar, porque Jesus não aceita. Então, Jesus é sinal de contradição. Okay? Ali eu coloco uma série de coisas de comportamento moral que vem do relativismo. Um outro livro que eu escrevi também, pensando exatamente nisso, eu chamei de Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo relativista, que quer relativizar a religião, quer relativizar a moral, quer relativizar tudo. Ok? Bom, então, é isso que eu tenho para dizer. Um chama-se Jesus, Sinal de Contradição. O outro, Não vos conformeis com este mundo. Esses livros todos meus, você pode encontrar na nossa loja virtual, loja.cleofas.com.br. loja.cleofas.com.br ou pelo telefone, o prefixo é 12 aqui da nossa região, 3152 6566 6566, ok? Bom, eu quero encerrar nessa live de hoje dizendo o seguinte: olha, o meu guia é o Catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque quando o Papa João Paulo II aprovou esse catecismo, ele diz: aqui está o texto de referência da fé católica. Quem quiser saber o que a igreja acredita, está aqui. E esse homem já está no céu. A igreja examina todos os escritos de um santo antes da canonização. Então, as coisas que eu coloquei aqui com relação ao Concílio Vaticano II, com relação ao catecismo e tudo mais, a missa nova, para mim não existe missa nova. Para mim a missa é uma coisa só. Eu participo de uma missa em latim com a mesma alegria que eu participo da missa, né, modificada na sua forma, não no seu conteúdo, pelo Concílio Vaticano II. Gosto de assistir missa, por exemplo, né, nas igrejas orientais, melquita, maronita, como tem em São Paulo, né, em latim. Gosto, acho maravilhoso. Para mim é a mesma coisa da missa que eu assisto aqui em português na minha cidade, ok? Eu sigo a igreja e não abro mão disso. Respeito quem pensa diferente, não vamos ser amigos do mesmo jeito, mas, né, eu aprendi a amar a igreja, obedecer a igreja, amar o Papa, obedecer o Papa, ok? Bom, muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Eu quero lembrar que toda manhã, mais ou menos aí 7h30, entre 7h30, eu faço uma meditação sobre o Evangelho do dia, né? Mais ou menos uma reflexão em uns 10, 15 minutos, para que quem não pode ir à missa, pelo menos tenha aí na reflexão sobre o Evangelho, tá bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pela companhia, né, de quase uma hora aí juntos nessa reflexão. Que Deus os abençoe. Peço ao Senhor que dê essa noite a todos uma noite de paz, uma noite de bênção, e o dia de amanhã cheio também da sua presença, da sua bênção. Que a Virgem Maria nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.